meu grupo ficou responsável por fazer um tutorial de edição de áudio, né? Nós escolhemos esse programa aqui, o Reaper, por ele ser bem completo e bem simples, né? Muitos produtores musicais utilizam esse programa para fazer as produções. Inclusive um me indicou. Ele é um programa pago, só que tem uma licença de 60 dias que permite utilizar, né, todas as ferramentas normalmente. Né? Então a gente selecionou esse programa mesmo. A ideia aqui é o seguinte: a gente vai selecionar uma música qualquer e a gente vai separar a voz do áudio, né? A voz do acompanhamento, e depois a gente vai duplicar essa voz aqui no programa e fazer essa voz duplicada como segunda voz. Para separar, a gente não vai utilizar o Reaper, não. A gente vai utilizar uma outra ferramenta que é um sistema web, esse Moisés.ai, que esse Moisés é um músico que ele fez esse sistema aqui, né, justamente para ajudar outros músicos. Aqui, quando você digitar, ele vai pedir um login, né, que é só criar uma conta, e vai cair nessa janela aqui. Aí aqui você pode submeter a música. Você tem duas opções: ou por link, né, pelo YouTube, ou por um arquivo do próprio computador. Eu já fiz esse processo. E aqui, o tipo de extração que você pode selecionar. Se você quer vocal, acompanhamento, só retirar a bateria, só retirar só o baixo. Enfim, tem todas essas opções. Assim que você submeter, ele vai ficar processando uns 5 minutinhos. E aí depois vai liberar aqui o download. Nós fizemos dessa música aqui, faz parte, Humberto Gessinger. Assim que baixar, ele vai trazer dessa forma aqui, ó, um zip, e dentro desse zip tem esses dois arquivos aqui, um de acompanhamento e outro das vocais, que a gente selecionou somente somente separar vocal e acompanhamento. Para trazer abrir no Reaper, é só vir aqui e soltar. Aí aqui ele vai pedir para separar, né, ou se quer uma única música. Aí aqui a gente separou, ele cria duas trilhas, vocal e acompanhamento. Aqui na parte inferior tem a questão de volumes. Aqui é o volume geral, né? E aqui por trilha. Se tivesse 10 vamos dizer, baixo, vocal, bateria, violão, se tivesse vários instrumentos aqui, você tem como selecionar o volume individualmente. Também, como existe em outros editores de áudio, existe essa opção aqui de você mutar. Eu quero mutar a vocal para ver como que está o acompanhamento. Da mesma forma, acompanhamento, vocal, enfim. Tem como separar essa questão aqui. Só vou soltar um pouquinho, só para dar uma olhada como que é a música no geral. Por um pedaço de pão, por uma história para contar, por acaso por um triz, só para... É só piano e voz mesmo, né? Aí o que a gente vai fazer? Aqui no vocal, para duplicar, né? É só dar um Ctrl C e vem aqui Ctrl V. Aí está duplicado. Qual que é a ideia aqui? Vim nessa segunda trilha aqui e fazer ela como segunda voz. Para quem, não sei se alguém entende de um pouquinho de teoria musical, mas a segunda voz funciona da seguinte forma: se a nota principal é uma, obviamente é uma, né? Mas vai estar a nota principal, a segunda voz canta a terça dessa nota principal. Então é justamente essa configuração que a gente vai fazer aqui. Não basta vir somente, né, colocar o efeito de alterar essa tonalidade, porque não vai ficar legal. Quer ver? Como que a gente coloca um efeito aqui? Só vir aqui, ó, na trilha que deseja e clicar em FX. Aí esse FX tem vários efeitos, né? Só que esse de alterar a tonalidade da música é aqui, ó, Re-Pitch. E a gente alteraria essa opção aqui, ó, de semitons. Tanto para baixo, -4, que seria da nota, a tonalidade da música para trás, ou da tonalidade para frente. A terceira voz, a segunda voz, ele
que é na terça da tonalidade principal, equivale a 4 semitons. Então, em teoria, se a gente colocasse 4 aqui, né, essa daqui já estaria na segunda voz, né, e ficaria tudo certo, mas não funciona dessa forma, quer ver? Vai ficar meio estranho. Por um pedaço de pão. Ó, tá vendo que fica meio... Por uma história pra contar. Fica meio desafinada a segunda voz. Por que disso? É porque aqui no hip, ele identifica a tonalidade principal e acrescenta 4 semitons. Só que isso não é constante sempre. A voz, quando o cantor canta mesmo, isso oscila. É porque ele não é totalmente afinado. Inclusive tem ferramenta no próprio Reaper aqui, que depois eu vou mostrar só a título de curiosidade mesmo, que você tem como trabalhar essa afinação do cantor. Só que não é o caso aqui no tutorial, né? E é por isso que, às vezes, que não funciona dessa forma aqui. Só você botar, vou configurar para 4 semitons, vai ficar filé. Mas não funciona dessa forma. Aí a gente tem que fazer pequenos ajustes, porque trechos da música confere com, por exemplo, 3 semitons. Já tem outras partes que confere com 4, fica melhor com 4, porque senão fica tudo desafinado. Aí essas configurações que a gente vai fazer aqui. Eu já antes pré-selecionei, deixa eu tirar esse efeito todo aqui, que senão vai bagunçar. Eu já pré-selecionei os trechos, né, que eu vou colocar a segunda voz e qual que ficaria, né, se a tonalidade 3 ou 4. Está oscilando entre 3 e 4, porque é bem próximo, né, o cantor canta numa tonalidade bem próxima, até porque senão ficaria desafinada a música. Aqui, ó, primeiro trecho que eu vou passar vai ser aqui, ó, que eu vou botar um efeito de segunda voz, ficaria aqui no 14/4 aqui, ó. Para a gente cortar, né, para adicionar esse efeito, a gente precisa cortar o trecho da música que a gente vai colocar. Porque senão, se colocar o efeito, ficaria para toda a música. A gente só quer num trecho. Então a gente cortaria, né? Para cortar, a gente pode clicar na trilha, né, que quer cortar. Com o botão direito tem aqui, ó, Split Itens, que seria para cortar. Ou se não, a gente tecla só S. É o caso que eu vou utilizar aqui, ó. Selecionei onde que eu quero cortar, no 14/4, e vou dar um S. Aí ele cortou. Se a gente der um zoom aqui na trilha, a gente vai reparar que tem essa linhazinha vermelha. Isso daqui se chama fade, tanto fade in quanto fade out. Isso não é interessante aqui nas músicas, porque se a gente executar dessa forma, a gente vai perceber que vai dar uma leve, como se fosse uma leve travada. Só que não é a ideia, entendeu? Não é interessante isso. Então, toda vez que eu cortar aqui no tutorial, eu vou vir aqui e remover esse fade, porque não fica legal na música. Parece que a música está travando. Tá, aqui cortou do 14/4 até o 16/4. Aqui, ó, 16/4. Aqui, ó, 16/4. Aí eu vou cortar também, teclando S, vou dar um zoom para tirar esse fade aqui. Beleza. Esse trecho aqui que a gente cortou, que seria que está selecionado, ficaria com 3 semitons. Como eu falei, eu já vi antes, né, tá tudo anotado para não ficar muito extenso o tutorial. Para adicionar um efeito aqui, a gente clica com o botão direito na trilha e só vem aqui, ó, Take e Show FX ou Shift E, né, se alguém gosta de tecla de atalho. Aí aqui é só vir naquela mesma opção, né, Ria Pitch, e colocar 3 semitons. Aí aqui vai aparecer, tá vendo que tem um efeito FX nesse trecho aqui, selecionado. Já o próximo corte que a gente vai fazer vai ser daqui onde que a gente cortou, né, até o 17/2, aqui, ó. Aqui já está cortado, né, só dar um outro corte aqui. Aqui, ó.
Aí aqui, novamente, eu vou remover esse fade, que não é interessante. Aí essa parte aqui, se a gente colocasse também com pitch com semitom, 3 semitons, ficaria desafinado. Aqui já está dando 4, porque alterna entre 3 e 4, como eu expliquei. Aí a gente vai fazer da mesma forma, vir aqui, adicionar o 4 semitons. Aí como que vai acontecer aqui? Conforme for executando, quando chegar nesse trecho aqui, ele vai aumentar, né, a tonalidade só dessa trilha. Ficaria com 3 nessa parte, 3 semitons acima, e aqui ficaria com 4 semitons, porque 3 aqui está desafinando. Aí o próximo corte, eu vou selecionar somente algumas partes da música, só para não ficar enjoativo o tutorial. Seria aqui, ó, 17.4, vou também dar um split, vou dar um zoom. E aqui iria até o 20.2. Aqui, ó, 20.2. Também eu vou dar um split, vou dar um zoom. Beleza. Essa parte aqui, o pitch, que seria o efeito, ficaria de aqui, ó, pitch 3 semitons também. A maioria está como 3 semitons. Beleza. O próximo corte ficaria aqui, ó, em 26.4. Aqui, ó, 26.4. Aqui. Seria um outro corte. E até 28.1. Aqui, ó, 28.1. Tá aqui, a gente pode acompanhar por aqui também, ó, 28.1. E vou dar um split. Um zoom para diminuir o fade. Esse trecho aqui ficaria com o pitch também de 3. Três semitons. E o último corte, que para exemplificar, eu vou fazer aqui do 28.1, de onde que estava, né, até o 32.3. 32.3. Aqui seria um outro corte. Aqui a configuração também ficaria com... aqui ficaria com 4 semitons. Beleza, seria somente isso mesmo. Então, como que seria a ideia aqui? Teria a primeira, o instrumento, que seria o teclado, né? O vocal, que seria a base, e aqui a segunda voz. Para a segunda voz, sempre, né? A segunda voz é sempre um pouco mais baixo que a primeira voz. Até porque a base tem que prevalecer, que seria a primeira voz aqui mesmo. Então, eu vou vir aqui e vou diminuir um pouquinho. Vou aumentar um pouco aqui os dois. E vou diminuir um pouquinho a segunda voz. E ficaria mais ou menos assim. Quando chegar na parte, eu vou pausar para falar agora que vai começar. Por um pedaço de pão, por uma história pra contar, por acaso por um triz, só pra contrariar tua direção, tua mão a indicar o rumo certo, o caminho mais curto. Isso, aí aqui vai começar, ó. Aqui vai começar o efeito. Quer ver?
vou agora, não quero te encontrar. Preciso me perder como preciso de ar. Perder o rumo é bom, se perdido a gente encontra um sentido escondido em algum lugar. Aí agora aqui novamente vai começar, ó. Devolva-me o que você levou, leva-me contigo, perca-se comigo, devolva-me. Isso aí, ficaria desse jeito. Quando a gente executa assim os dois, fica interessante. Só que se a gente for executar somente a segunda voz, a gente vai reparar que vai ficar meio estranho, vai soar meio estranho, quer ver? Não vou agora, não quero te encontrar. Preciso me perder como preciso de ar. Viu? Fica meio estranho, parece que a voz do cantor tá distorcida. Só que isso é uma questão que quando você altera a tonalidade aqui, ele fica meio distorcido mesmo. O que não acontece na vida real, né? É um ponto negativo alterar a tonalidade aqui justamente por conta disso. Se fosse uma produção profissional, teria a gravação própria da pessoa mesmo, só com a segunda voz. Não faria nada disso pelo programa aqui. Existe também aqui a questão de configuração de canais, se seria mono ou estéreo. Mono é quando a gravação está numa única faixa, um único canal. Tanto que ele dá a opção aqui, ó, de esquerda, está no canal da esquerda e no canal da direita. E o estéreo seria, ele meio que vai jogar nos dois canais, tanto na esquerda quanto na direita. Isso levando em consideração a questão do balanço, que tem como configurar o balanço, tanto para eu quero que execute essa parte tanto na esquerda quanto na direita, mas eu quero mais na esquerda. Há alguns casos só específicos que acontece isso, né? Mas a maioria das vezes é estéreo, né? E o que eu vou colocar aqui, ó? Estéreo em todas. Não vai mudar assim, não tem como perceber muita coisa, mas é sempre aconselhável deixar essa questão aqui dos dois canais, as três faixas aqui. Seria basicamente isso mesmo. Aí agora eu só vou mostrar mesmo a questão da ferramenta que eu citei logo no início, de a gente acertar a afinação do cantor, né? Deixa eu pegar um trecho aqui. Vou pegar a partir desse trecho aqui. Aí eu vou pegar aqui, nessa aqui que é a base, porque como esse outro aqui já está com efeito ali de alterar a tonalidade, vai dar problema, né? Não vai ficar bom não. Aí eu vou pegar a base aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no efeito, e tem não é efeito, vamos dizer uma ferramenta. Existe isso aqui, ó, RiaTune. Essa RiaTune é justamente essa questão de você corrigir, né, fazer essas correções da tonalidade, afinação da música. Tem tanto a correção automática, que ele fica justamente identificando qual é a tonalidade da música, e se a voz tá condizendo com essa tonalidade, né, e de forma automática aqui, e existe a correção manual. Aqui eu só vou exemplificar mesmo, vou marcar essas duas opções, Manual Correction e Track Pitch, e vou soltar, né, o play. Por um pedaço de pão, por uma história pra contar, Aí nesse caso aqui, ó, ele gerou tipo, deixa eu só aumentar essa janela aqui, ele gerou tipo um gráfico, aqui ó, esse gráfico seria a voz, né, do cantor, e aqui ó,
aqui do lado esquerdo, deixa eu só aumentar aqui. Beleza. Essa linha aqui seria a tonalidade da voz do cantor, né? E aqui do lado estão as notas, ó. Aí aqui a gente consegue fazer a correção. Por exemplo, ó, essa tonalidade aqui, ó, esse pico aqui, ele está no meio, ó. Isso daqui tem que ser aqui, ó. Porque aqui está na Fá 3 aqui, ó. Então, aqui meio que desafinou um pouquinho. Então, ficaria nessa linha aqui, ó. Ó, igual aqui. Isso aqui certamente está na faixa. Isso aqui está na faixa do Sol sustenido terceiro aqui, né? Está na faixa dele, só que não está em cima da linha. Então, em teoria, está desafinado. Aí a gente vem aqui e coloca isso daqui. Aqui tá que tá afinado. Aqui, ó, também tá um pouquinho. Aqui ele foi um pouquinho para baixo. Aqui, ó, tá vendo? Ele meio que desafinou também. E aqui também chegaria, tem que chegar aqui. Essas correções aqui, tem como fazer em toda a música, né? Tudo manualmente. E conforme for executando, quando for soltar, ele vai corrigir. Essa correção, ela não é brusca, é bem suave. Então você acaba não percebendo, mas tem correção. A correção automática, ele fica fazendo essas correções aqui de forma automática, né? Então tem como você trabalhar com essa afinação. Tem várias outras ferramentas aqui no... Vou até remover aqui, para não ficar corrigindo. Tem várias outras ferramentas aqui no Reaper, né? Mas seria basicamente isso mesmo pro tutorial aqui. Aí, para a gente, vamos dizer assim, entre aspas, compilar tudo isso, a gente vem aqui, ó, em File, Render, para renderizar a música. Aí aqui tem uma série de configurações, formato, ó, WAV, quantos canais, se é mono, se é estéreo, tem até 8 canais para gravação. Aqui a frequência, né, que está diretamente ligado à qualidade da música. E aqui está a questão do diretório, onde que eu vou salvar. Aí eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, com o nome só música, no formato WAV mesmo. E só clicar aqui, ó, render um file. Ele vai renderizar, é bem simples, bem rápido. Renderizou. Vou mostrar como que ficou aqui, ó. Por um pedaço de pão, por uma história pra contar, por acaso por um triz, só pra contrariar. Tua direção, tua mão a indicar o rumo certo, o caminho mais curto. Não vou agora não quero te encontrar. Preciso me perder como preciso de ar. Perder o rumo é bom, se perdido a gente encontra um sentido escondido em algum lugar. Devolva-me o que você levou, leva-me contigo, perca-se comigo. Então, seria isso, até aí que a gente editou só. Poderia ter editado a música toda, mas peguei só algumas partes, só para exemplificar mesmo. Então seria basicamente isso mesmo que eu queria mostrar aqui no tutorial.